13,4% empregados no comércio e 43,1% empregados no setor de serviços. Você pode observar através do gráfico que a grande maioria de nossa população economicamente ativa está empregada no setor terciário. Você poderia pensar, mas no primeiro mundo também não é assim? Sim, é verdade. Mas o setor terciário no Brasil, na verdade, está inchado devido ao subemprego. Aqueles que não encontram empregos na economia formal são obrigados a buscar uma alternativa de vida em atividades como vendedores ambulantes, as atividades informais. Vamos a mais um gráfico agora conhecer mais características da população. Nós apresentamos o rendimento médio mensal na população brasileira, baseado no número de salários mínimos. Observem que 27,6% tem um rendimento de apenas até 2 salários mínimos. 32,2%, rendimento de 2 a 5 salários mínimos. 18,6% com rendimento de 5 a 10 salários mínimos. 9,9%, 10 a 20 salários mínimos. 5,9% apenas com rendimento acima de 20 salários mínimos. 3,5% da nossa população não tem rendimento algum e 2,3% não declararam rendimento. Nós observamos, portanto, que a grande maioria de nossa população apresenta um nível de rendimento muito baixo. Isso é realmente ruim. Lembrando, inclusive, que a distribuição de renda no país é uma das piores do mundo. A péssima distribuição de renda no Brasil é um dos piores indicadores da população brasileira. Agora você vai me acompanhar através de uma tabela com mais alguns indicadores. Vejam a tela. Essa tabela indica a esperança de vida ao nascer, a nossa expectativa de vida. Essa expectativa de vida, como já foi mencionado, vem aumentando. Nós temos agora, no ano 2000, uma expectativa de 68,6 anos. Estamos começando a nos aproximar da expectativa de vida nos países de primeiro mundo. A taxa de mortalidade infantil ainda é um grande problema no país. Ela vem se reduzindo. Você pode observar, no ano 2000, uma mortalidade infantil de 33,8 por mil. Mas não é um número a ser comemorado ainda. É uma taxa muito alta, muito acima do que se verifica nos países de primeiro mundo. A taxa de mortalidade infantil vem se reduzindo porque as condições de vida no país vêm melhorando. Temos aumentado também os programas de atendimento à gestante, à criança na sua infância, e há uma melhoria também no padrão alimentar e higiênico-sanitário do país, mas ainda não adequados em muitas partes do nosso território. E agora uma última tabela para conhecermos mais alguns indicadores. Acompanhem na tela. O analfabetismo no país também vem caindo nas últimas décadas, alcançando o valor de 13,3% atualmente. É um número mais baixo do que nas décadas anteriores, mas ainda elevado em comparação aos países de primeiro mundo. Também não é um número a ser comemorado. Pior é o grau de escolaridade na população brasileira, de apenas 5,7 anos de estudo em média. É um número baixo, até mesmo se nós compararmos com outros países emergentes semelhantes ao Brasil. Precisamos elevar muito esse nível de escolaridade da população brasileira. Domicílios com rede geral de abastecimento de água são 79,8%. Você pode até pensar que é um número elevado, mas eu me preocupo com os 20% restantes que ainda não têm essa rede de abastecimento de água. Domicílios com rede geral de esgotamento sanitário, o número é pior, 64,6%. É um número baixo. Um dos problemas principais do país, que contribui e muito com a mortalidade infantil, é o tratamento desse esgoto, são as condições sanitárias do país que contribuem para muitas doenças. O nosso IDH de 0,750 não é dos mais elevados. Apesar do Brasil estar entre as 10 maiores economias do mundo, esse valor de IDH nos deixa muito mais abaixo dessa posição. Assim, nós conhecemos muitas características da população brasileira.
É importante você acompanhar todos esses valores para o seu vestibular. Lembrando que esses valores mudam. É importante que você continue sempre se atualizando com relação às características da população brasileira. E volto a lembrar, é um assunto muito importante para o seu vestibular. Muito obrigado por me acompanhar nessa aula. Um grande abraço para você e nós nos vemos na próxima aula. Até mais!